Glória ao Pai, glória ao Filho de Deus, que é Jesus o Cristo Senhor, e glória ao Santo Espírito. Bendita é a Santa Palavra de Deus, e bendita é a Igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa primeira transmissão aqui no Ministério Centro Cristão do Brasil. Eu sou o Bispo Natan e nós mudamos de lugar, né? Em vez de transmitir, fazer as transmissões ao vivo pelo YouTube, resolvemos fazer aqui mesmo, dentro do universo do Facebook mesmo. Glória a Deus. E é um prazer e uma grande alegria ter você aqui conosco, em nosso ouvindo essa transmissão ao vivo, e depois ela vai se tornar um vídeo gravado, né? Glória a Deus. O tema de hoje está no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 1 ao 5. Vamos configurar aqui o nosso sonzinho aqui, que é a primeira vez ele está fazendo isso. Não é esse celularzinho. É um mistério. Vai perturbar. Primeira vez que ele fez isso. Tudo para você desistir. Qual é o Bluetooth connected. Glória a Deus. Então, tivemos aqui um pequeno improviso aqui, que é o nosso som, né? Sonzinho que a gente usa aqui, fundo musical. Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo os ajustes. E assim a gente vai, quem sabe, poder voltar às transmissões do nosso momento com Deus, aqui direto da nossa casa. Para você que está chegando agora, bom dia. Para você que está vindo à tarde, muito boa tarde para você. Para você que está chegando à noite, boa noite. Se você gostar do conteúdo, deste tipo de conteúdo, desde eu já convido você para, se caso você estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe, deixe seu like. Se você estiver dentro do Facebook, você pode seguir, se tornar membro desse grupo, ou seguir a página onde este vídeo está sendo vinculado. Enfim, compartilhe, comente, siga, deixe seu comentário, ative o sininho. E vamos, quem sabe, de forma devagar, né? Não é fácil não fazer um trabalho desse. Nós temos muita dificuldade, apesar que temos todo o equipamento aqui, temos tudo aqui, tudo. Mesmo assim, nós sentimos aquela opressão, aquela dificuldade terrível de poder fazer as transmissões. E esse vídeo também a gente vai subir ele
lá para o Facebook. De novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Versículo 3. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava dele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Em outras versões, fala: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. No princípio era a palavra. Nós podemos substituir também, tem o mesmo sentido. Jesus
estava desde o princípio. Jesus era desde o princípio. O verbo aqui é Jesus. E o verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ou podemos colocar assim: no princípio era o Cristo. Pronto, bem mais interessante. E o Cristo estava com Deus. E o Cristo era Deus. Ele, o Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Cristo. Glória a Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava no Cristo, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Deus. 5 versículos abençoados. Nós podemos passar muito tempo pensando e refletindo sobre esses versículos. E mostra a divindade do Cristo, seu ofício, né? Mostra também a sua encarnação, seu sacerdócio, do Cristo. O livro de João ele é muito importante para quem deseja compreender sobre as coisas de Deus. Elas são eternas, são duradouras, são eternas, não tem fim. Low diary. Não tem fim. E mesmo quando nós queremos fazer um trabalho para o Senhor, ainda existem muitos obstáculos que nós temos que superar, temos que remover. Se quisermos, não dá. E não. No princípio era o Cristo. E o Cristo estava com Deus. E o Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Deus. Aquele que está em Cristo, ele não está em trevas. E não tem como as trevas prevalecer contra quem está no Cristo. Glória a Deus.
Esses 5 versículos que se inicia o Evangelho de João, ele mostra, ele revela, ele diz para todos nós sobre a grandeza do Verbo, da palavra, Cristo. O Verbo, uma palavra, fala de um só, o Cristo. É de fácil compreensão? Não. Nada na palavra de Deus é de fácil compreensão. Precisa do Senhor para nos fazer compreender. Então aqui no Facebook nós temos uma condição melhor de poder fazer nossas transmissões, que o vídeo começa com uma transmissão. Depois deixa de ser transmissão e se torna um vídeo. E esse vídeo também a gente vai subir ele lá para o YouTube, canal do Centro Cristão. Então, o propósito desse canal, o propósito desse vídeo é sim transmitir um pouco a função da palavra de Deus para quem possa ter interesse nela, para quem tiver interesse nela. No versículo 10, vamos continuar aqui, a partir do 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio, quer dizer, João Batista, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz. Glória a Deus. A saber, que luz é essa? A verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. E no versículo 10, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, muito menos da vontade do homem, ou de nenhum varão, mas de Deus. E o versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus. Primeiro versículos de João revela, ele mostra sobre o ofício do Cristo, o sacerdócio do Cristo, a encarnação do Cristo. Ele mostra também o sacerdócio, já falei, a divindade do Cristo. A divindade do Cristo. Existe muito conteúdo, existe muita coisa que nós com certeza vamos destrinchar só nesses primeiros 14 versículos do livro de João. Então, convido você, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, convido você para que acompanhe esse trabalho
siga esse trabalho para podermos nós juntos aprofundarmos nosso entendimento e o nosso conhecimento da palavra de Deus, especificamente dentro desses 14 versículos do livro de João. Então veja, no versículo 11 diz que ele, o Cristo, veio para o que era seu. O que era seu? Os judeus, a terra onde Jesus nasceu, o povo dele. Quando ele foi crucificado, colocou lá em cima, na cruz, Rei dos Judeus. Ele veio para os judeus, para o povo judeu. E os seus não receberam, mas eles não receberam a Cristo. Eles não receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Há um mistério grande aqui. Por isso que ele foi crucificado. Ele foi rejeitado. Mas no versículo 2 ele diz: mas a todos quantos o receberam, quer dizer, tanto judeu como não judeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui você já chega numa conclusão. Só é filho de Deus aquele que recebeu a Jesus. Aquele que recebeu Cristo em sua vida. Porque diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que o receberam e creem. Aqueles que creem e receberam a Cristo. Ou esta palavra deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que estes que receberam a Cristo e creem na sua palavra e no seu nome, eles não nasceram do sangue. Eles não nasceram da vontade da carne. Eles não nasceram da vontade do homem ou do varão. Mas há um propósito divino nesses que receberam, ou que receberão, ou que hão de crer. Estes há um propósito de Deus. Como diz o versículo, não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o Senhor predeterminadamente já conhece aqueles que vão receber, que vão crer, aqueles que recebem e creem no Cristo através da palavra de Deus. E o Verbo se fez carne. Você lembra? Passado alguns versículos para frente, o anjo Gabriel foi até Maria e falou para Maria sobre a profecia que ela iria ter um filho. E esse menino seria o Cristo. Então ele diz que o Verbo se fez carne. No momento que Jesus nasceu, ele se faz carne. E agora ele habitou entre nós. Aquele que estava com o Pai, no reino do Espírito, no reino celeste. Ele agora se faz carne através do nascimento de Jesus. E ele agora habita entre nós. Ou seja, agora ele viveu naquele tempo no meio do povo de Israel, dos judeus. E diz, e habitou entre nós. Quer dizer, a casa de Jesus, ele nasceu onde? Em Belém, uma humilde manjedoura. Mas de Belém ele já foi para onde? Ele não ficou muito tempo em Belém. Não durou muito tempo por causa da perseguição de Herodes. Então ele foi para o Egito, depois ele
e etc. e tal. Então ele habitou naquelas terras. Ele viveu naquelas terras, naquele tempo. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quer dizer, aqui fala também quando Jesus ressuscitou e ele apareceu aos discípulos. Ele viu o Jesus glorificado. Eles viram o Cristo que tinha acabado de ser crucificado e agora aparece na sua glória para os discípulos, para Maria, para as Marias, né? Para os discípulos. Glória como do unigênito do Pai. Então aqui João fala de uma profundidade muito grande, de segredos ocultos. Ele nos ajuda a construirmos pensamentos elevados acerca da natureza do Cristo. É importante que a pessoa que quer seguir a Jesus entenda estas coisas. Aqui não está falando do Jesus formal numa cruz, como a gente vê nos crucifixos por aí. Ali não é Jesus. Aqui não está falando do Jesus da paixão, que sempre aparece. Aquele Jesus da paixão. O Jesus religioso, ali não é Jesus. Aonde os atores representam o possível Cristo, cabelo grande, olho azul, etc. Ali não é o Cristo. Não é o Cristo. Por isso que nós não podemos, quando estivermos pensando no Cristo, você não pode imaginar e mentalizar e achar que o Cristo que você está pensando é aquele da paixão. É aquele do crucifixo que está pendurado. Não é não. Você está com o pensamento errado. Quando falamos no Cristo, a palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus diz a nós aqui, que quem é o Cristo? O Cristo é a palavra. O Cristo, o Verbo, que estava com Deus e era desde o princípio. O Cristo glorificado. Você vê como ele descreve o Cristo. Ele não descreve o Cristo de cabelo grande, olho azul, homem de pele branca, e etc, etc. Então, quando a gente vai adorar a Deus, quando a gente vai buscar a Deus, você não pode formalizar, mentalizar na sua mente o Cristo da paixão, o Cristo do crucifixo. Porque se na hora que você estiver fazendo isso, na hora que você estiver pensando em Deus, a sua mente está focada ali, na verdade você e eu estamos cometendo idolatria. O pecado da idolatria. Isso é forte. Isso é importante. Quando eu estou adorando ao Cristo, eu não preciso construir, mentalizar uma pessoa que normalmente nos leva ao Cristo da paixão ou Cristo do crucifixo. Quando nós estamos adorando ao Cristo, normalmente a imaginação tenta nos levar para algum lugar, mas não tem imaginação. Não há imaginação que possa dizer, esse aqui é o Cristo. Se você e eu quer imaginar algo, você deve imaginar toda a palavra de Deus. Se eu tenho que imaginar algo para poder adorar a Deus, então que eu possa construir essa imaginação a partir da reflexão contínua e constante da palavra de Deus. Aí sim. Porque se na hora que eu estou adorando a Deus,
eu estiver pensando, imaginando que o Cristo que eu estou adorando, que o Cristo que a palavra de Deus está falando é o Cristo da paixão, é o Cristo do crucifixo, esse Cristo aí é idolatria. É idolatria. Então, o Cristo não tem forma? Tem. Ele tem forma. Você vai aprender tudo sobre a forma do Cristo através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Então, muito interessante essa questão. Então, esse capítulo 1 do versículo, o capítulo 1 e versículo 1 ao 14, ele destrói essa imaginação durante a adoração a Deus, a imaginação da construção do Cristo virtual, Cristo imaginário. Vou imaginar o Cristo da paixão e vou direcionar a minha oração, a minha prece, o pensamento àquele Cristo da paixão. E vou descobrir, lendo e estudando a palavra de Deus, que a minha mente está cometendo idolatria. Como eu posso destruir esse personagem da minha mente? Lendo, observando e estudando a palavra de Deus. Porque senão a adoração ela não é completa. Ela não está completa. Mas voltando aqui para o texto. Veio para o que era seu. Jesus veio para o seu povo judeu. Esse seu aqui que ele está falando não é os discípulos. Não é as Marias. Não é aquele povo que acreditava no Cristo. Que recebeu os seus milagres. Que seguia Jesus. Aqui está se referindo ao seu povo judeu. Diz que na plaquinha lá em cima da cruz botou rei, aqui, rei dos judeus. Esses judeus aí rejeitaram o Cristo até hoje. Até hoje eles rejeitam o Cristo como Filho de Deus. Como está aqui no livro de João. Eles até hoje eles não aceitam o Cristo como Deus. Ele diz, e o verbo era Deus, e o Cristo era Deus. Até hoje eles esperam o tal do Messias. E os seus não receberam. Até hoje eles não recebem. Quantas pessoas, quantas nações, quantos países, quantas gerações até hoje não receberam a Cristo? A mensagem de Deus. Mas a todos quanto o receberam, eles é as Marias, o povo que recebeu os milagres, os discípulos, eu, você, todos aqueles que recebem a Cristo e que creem em sua palavra e que creem em seu nome. Aqueles que recebem esta palavra. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Dá a eles, o Senhor dá a eles este Cristo, dá a estes poder de serem feitos filhos de Deus. Agora eles não são mais filhos da carne. Eles agora não pertencem mais a este mundo de trevas, como fala aqui. E as trevas não prevaleceram contra ela, porque a luz do Evangelho, que é o Cristo, a palavra que estava com Deus antes, agora vem e dá a essas criaturas, poder de serem feitos filhos de Deus. Agora nós podemos dizer, baseado em João capítulo 1, que você é filho de Deus, que nós recebemos Cristo, nós recebemos a palavra de Deus. E assim o Cristo nos dá este poder de ser feito filho de Deus. E ele dá mais uma dica. São esses filhos de Deus aos que creem no seu nome. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aqueles que creem no Evangelho. Aqueles que creem, lembra? Aquele que crê será salvo.
mas que não crê será condenado. E ele diz: estes aí não nasceram do sangue. Fala de outro nascimento. Não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem ou de nenhum varão. É igual ao Cristo. Mas Cristo não nasceu da vontade de Maria e José. Não. Cristo nasceu por intervenção divina. Não houve contato entre Maria e José para nascer o Cristo. Não. O Cristo foi concebido pelo poder de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Era o anjo Gabriel falando para Maria. Quando ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria nunca tinha ouvido uma forma de saudação daquela e disse: que saudação é esta? Então o anjo Gabriel diz: descerá sobre ti, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o teu ventre, fruto do teu ventre, porque descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, a virtude do Altíssimo e a sombra. Enfim, estamos espiritualmente falando nesta mesma condição, porque ele diz: não nasceram da vontade do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estamos nesta mesma condição. Não nasceram da vontade do homem. Então, aqueles que recebem a Cristo, que receberam a Cristo e creem no seu nome, através da fé que vem pelo ouvir esta palavra, eles têm o poder. O Senhor deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas da mesma condição do Cristo, de Deus, mas de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, se eu escuto a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus nos dá o poder de ser feitos filhos de Deus. Glória a Deus. E o Verbo se fez carne, quer dizer, o Cristo se materializa quando ele nasceu. Lá em Belém da Judéia, lembra? Jesus estava numa humilde manjedoura, porque não havia estadias, hospedagem para ele em Belém. Belém estava agitada, estava cheia. Parece essas cidades do interior quando tem festa, lotada de gente. E não havia nenhuma hospedaria que pudesse incomodá-lo. Então José achou uma manjedoura no meio do mato, da roça. E foi lá que Jesus nasceu, num lugar humilde. Os judeus esperavam que Jesus pudesse nascer nos palácios, no meio dos grandes, Jesus rico, Maria e José cheio da grana, cheio de tesouro, cheio disso, cheio daquilo. Mas até hoje, como muitos de nós temos aversão a pobre, Jesus nasceu numa humilde manjedoura. E aqui diz a palavra: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus cresceu, né, sob os cuidados de Maria e de José. Enfim. E a Bíblia diz que ele cresceu cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aqui há um mistério grande. Aqui nos leva ao pensamento, a refletir sobre quando Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou dentre os mortos. E agora Jesus aparece às Marias, né?
Jesus aparece aos seus discípulos com o corpo glorificado, o seu corpo espiritual glorificado. Aqui nos leva a isso. Vimos a sua glória. João viu uma glória do unigênito do Pai, porque quem viu a Jesus, viu o Pai. Por isso que ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. Então, veja quanta coisa a gente vai cavando e vai descobrindo acerca do Verbo. O Verbo que estava com Deus, a palavra. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No início da criação, Jesus não passou a existir quando ele nasceu de Maria. E ele não deixou de existir quando ele foi crucificado. Não. Jesus, ele existe desde o princípio. O princípio é diferente de início. Ninguém sabe quando houve o início da criação. A palavra de Deus diz que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus estava lá, construindo o universo, construindo o planeta Terra, construindo todos os elementos que compõem o universo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava lá quando foi feito Adão, quando foi feito o Jardim do Éden. Todas a história narrada em todos os momentos que nós podemos descobrir, lendo a palavra de Deus desde Gênesis até o fim, como Apocalipse. A palavra de Deus diz: e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava lá. Jesus está lá. Estava no passado, desde a criação do mundo, desde a criação de Adão, até hoje, dia de hoje, o presente. Jesus está hoje. Cristo está hoje. Por intermédio de quem? Da sua palavra. Por intermédio de quem? Da sua crença. Quando você recebe e crê no Cristo, ele está aqui. Por isso que ele diz: e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Ele está presente em tudo. E na eternidade, a vida estava nele. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. E essa luz que também Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Ela resplandece nas trevas. Então, trevas é escuridão, é desconhecimento, é ignorância. Aquele que está nas trevas está longe de Deus. Aquele que não conhece nada de Deus, ele está nas trevas. Aquele que não consegue ver a luz de Deus, ele está nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não podem prevalecer, durar, resistir, vencer a luz. Então é isso. Eu nem imaginei que podíamos evoluir nessa primeira ministração para esses pensamentos elevados. Nem imaginei que poderíamos cavar e descobrir tanta coisa. Mas olha, e para que se cumprisse a palavra de Deus, foi enviado João. Houve um homem enviado por Deus. Deus enviou um homem, um profeta, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio de João. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Que luz é essa? A saber, a verdadeira luz. Tira essa palavra luz e bota o Cristo. Que vinda ao mundo ilumina todo homem. Lembra das trevas? Aquele que não está na luz está em trevas. E ilumina todo homem. Aquele que não tem a iluminação do Cristo em sua mente, em sua vida, ele está na escuridão. Ele está na ignorância. Ilumina todo homem. Então, através do Cristo, a sua luz ilumina a todos. E o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas o mundo não o conheceu. Está vendo aqui? O mundo não o conheceu. E também, ele também acrescenta. Veio para o que era seu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. E os seus não receberam. Então, nem o mundo o conheceu, né? E nem os seus também. Nenhum deles o recebeu. Mas a nós, a mim e a você, que recebe a palavra, o verbo, a luz de Deus, dá a estes a capacidade, o poder de serem feitos, não é se chamarem, são feitos. Se chamar é uma coisa, feito é outra. Filhos de Deus serão feitos, construídos, edificados, elaborados, a saber, os que creem nele. Muito bem. Então, quanto mais a gente vai mexendo, mais coisas a gente vai aprender. Então, vou encerrar por aqui esses pensamentos e convido você para acompanhar esse trabalho, porque espero em Deus que não seja o primeiro nem o último, mas que possamos construir uma regularidade com esses trabalhos. Então, muito obrigado pela sua presença. Vamos orar antes de encerrar, né? Encerrar esse momento com Deus, vamos orar. Querido e abençoado e bondoso Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa porção da sua santa palavra, pela palavra de Deus que está no livro de João, no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 1 e no versículo 1 até o versículo 14. Queremos agradecer encarecidamente ao Senhor por tudo que nós pensamos, por tudo que nós falamos a respeito desta palavra. Pedimos ao Senhor que possa levar a sua palavra a quem lhe interessar, porque só o Senhor sabe quem serão os próximos que serão feitos filhos de Deus. Só o Senhor sabe aqueles que serão, como diz a palavra de Deus, que vão nascer da vontade de Deus, que estão destinados à salvação. Ó poderoso e abençoado Deus, pedimos ao Senhor que a sua luz possa iluminar a minha mente, a mente da minha esposa e a mente de todo aquele que está conosco, que ouviu a palavra de Deus, que crê, que acredita e quem sabe recebe a palavra de Deus em sua vida, para que todos possam ser feitos filhos de Deus. Agradecemos ao Senhor por este instrumento abençoado que o Senhor nos dá para a ministração da palavra de Deus para todos nós, sabendo com
como diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Muito obrigado. Pedimos a Deus que possa continuar nos abençoando, para quem sabe podermos, se for da vontade do Senhor, podemos continuar gravando vídeos, transmissões, novas transmissões, tanto para a nossa edificação, como também para a edificação de mais alguém. Abençoa, Senhor, todos os visitantes, todas as pessoas que estão em nosso perfil na rede do Facebook, do Bispo, da pastora Shirley, e lá também do canal, que nós vamos colocar lá no YouTube. Desde já, todos os visitantes, aqueles que passam 3 segundos, esse também peço a Deus por estas vidas. Porque o cardume de almas é muito grande. O cardume de peixes é muito grande, é muita gente. Pedimos a Deus que possa, com os seus abençoados anjos, trabalhar para que muitos peixes possam receber esta palavra em suas vidas. Ó poderoso e abençoado Deus, cada pessoa, cada visitante, cada perfil que passa por aqui, nesse universo de pessoas, pedimos a Deus que tenha misericórdia, piedade de todos nós, para que o Senhor possa construir, edificar o seu plano de salvação em todos quantos assim o Senhor chamar. É o que eu oro, é o que eu agradeço, é o que nós pedimos a Deus, em nome do Pai, do Filho de Deus, que é Jesus, o Cristo Salvador, e do Espírito Santo de Deus. Amém.